Show, vamos lá? Vamos lá. Todo mundo preparada? Eu estou com calor já. Vamos fazer um alongamento da nossa coluna para a gente se preparar aqui para começar com a nossa presença, estarmos presentes, trazermos a nossa mente para aqui a nossa presença. Eu vou ficar de lado, vocês podem ficar do jeito que vocês quiserem, é só para dar para mim ver melhor. Então a gente vai ficar com os pés firmes no chão, percebe se a sua força está equilibrada dos dois lados, se eu não estou apoiada mais de um lado do que do outro, traz esse equilíbrio. Aqui a sua coluna, a cabeça lá para o teto. E a gente vai começar soltando. Eu solto os joelhos, não preciso agachar aqui, é só soltar. Deixa a cabeça cair. E aí vou soltando, como se eu quisesse levar o topo da minha cabeça lá para o chão. E aí a gente vai fazendo junto. Quando chegar lá no seu máximo, você mantém. E vai respirando, vai soltando o ar, quadril apontar cabeça lá para baixo. E vai deixando a respiração fluir para alongar a coluna, para dar mais espaço para as vértebras da sua coluna. Vai soltando o ar, soltando a cabeça, solta bem o pescoço para deixar a cabeça solta, mais espaço para as suas vértebras da coluna. Vai soltando os braços, percebe se o joelho está solto. E aí, fazendo a força de empurrar o chão com os pés. Essa força vai subindo pelas pernas, a gente vai desenrolando a coluna devagar. E a cabeça é a última que chega. E a cabeça chegando, dá uma sacudida. Muito bem. Chegamos. Nós vamos começar no chão. Eu vou mostrar o que a gente vai fazer e aí vocês ajustam a posição de vocês, tá? Depois a gente vai ficar deitada. Eu não uso colchonete, porque eu gosto de deitar no chão mais frio, mas... Então, vou deitar aqui no chão mesmo. A gente vai deitar nessa posição. Então, se vocês precisarem, eu vou mostrar o que a gente vai fazer. Aí vocês vejam primeiro, depois vocês ajustam, a gente começa todo mundo junto. A gente vai subir o quadril, a gente vai fazer a famosa ponte, né? Então, eu vou pensar que os meus pés, que ficam mais ou menos na largura dos meus quadris, então tá, joelho, pé, quadril, todo mundo mais ou menos na mesma direção. Eu vou empurrar no chão com os meus pés e isso faz o meu quadril subir. E aí eu seguro os meus pés lá no chão para o meu quadril descer. Então, o que eu vou pensar? Só no meu pé. Tá? Os meus pés vão me empurrar o chão, meu quadril sobe. E os meus pés vão me segurar para descer. E a gente vai fazer esse movimento de subir e descer. Tá? Então, bora lá. Todo mundo se ajeitando. Deixem aí a câmera numa posição que eu consiga ver vocês um pouquinho, pelo menos. Que a gente vai se ajudando. Então, eu mantenho meu olhar lá para cima. As minhas mãos eu deixo aqui na lateral do tronco para me ajudar com o exercício. Eu empurro os meus pés no chão, faço força para empurrar mesmo. Subo o quanto for possível. Percebo lá onde está fazendo força. Desço. Eu não preciso descansar muito lá embaixo. Eu encostei, eu subo de novo. Mantenho meu abdômen firme, então eu faço força aqui no meu abdômen. Mantenha a respiração fluindo. E aí você pode ir experimentando outras formas de fazer. Pode fazer repetições mais rápidas. Ah, já entendi o movimento, já entendi o que é a força do meu pé empurrando o chão. Eu faço algumas mais rápidas. Percebo as alterações que aparecem no meu corpo. Faço, seguro lá em cima um pouquinho. Percebo onde faz a força. Ah, tá, ok, estou percebendo. E desço. Faz algumas repetições com essa paradinha lá em cima, e aí o quanto você vai ficar parado descendo. Mas percebe onde faz essa força. E lembra sempre lá do seu pé. Respira. Vai percebendo se tem diferença de um lado para o outro, de uma perna para outra, se está sentindo mais um lado que outro, se está igual.
E a gente vai fazer mais duas para encerrar. O seu ritmo. E encerrou, vê se precisa sacudir as pernas lá embaixo. Percebe o que o seu corpo pede para você fazer para descansar a posição. Se é balançar um pouquinho, veja aí o que é preciso. O nosso segundo exercício também é aqui no chão. E a gente vai fazer o nosso abdominal. Então, o que eu quero que vocês pensem? Primeira coisa, por que a gente faz abdominal? A gente faz abdominal para quê? A gente tem essa parte do nosso tronco fortalecido, porque quanto mais forte eu tenho a minha parede abdominal, mais eu protejo os meus órgãos internos de uma pancada. E porque o meu abdômen, junto com a minha coluna e a minha lombar, são quem me segura para me manter. Então, eu preciso pensar que se eu faço muito abdominal, mas eu não fortaleço a musculatura da minha lombar, eu posso ter dor na lombar, porque ela fica ali fazendo força, porque meu abdômen está puxando muito forte. Se eu não tenho força suficiente no meu abdômen, a minha lombar também faz força exacerbada. Então, também posso ter dor nas costas por causa disso. Então, fazer abdominal é para a gente manter a nossa postura, para a gente tirar a sobrecarga da lombar e para a gente defender nossos órgãos internos. Only. Tá? Sobre isso. Aí inventaram que a gente tem que fazer 200 milhões de abdominais para a gente poder ficar, etc, etc, etc. Que a gente não fica, etc, nada. Então, voltando. O que a gente vai pensar aqui? O movimento abdominal é o basicão de subir e descer, tá? Mas o que eu vou pensar? Que eu vou segurar minha cabeça aqui no topo. A gente tem maneira de segurar aqui na nuca e aí faz muito pescoço. Então eu seguro aqui em cima, que é o peso da minha cabeça, para eu poder puxar o ar lá embaixo e na hora de subir eu faço força só no meu abdômen, não no meu pescoço. Então eu puxo o ar lá embaixo, solto lá em cima. Eu só preciso tirar os ombros do chão. Voltei. Puxo o ar, solto, tiro os ombros do chão e volto. Então, vamos lá. Cada uma se ajeita no seu espaço. Se perceber que está fazendo muita força no pescoço, volta, ajusta a posição lá da mão na cabeça e aí a gente volta para fazer o movimento. Eu vou só trocar a internet aqui, que eu não sei se eu estou travando aí para vocês, mas não tem problema. Já... Pronto. Então, aqui não é quantidade, é a qualidade do movimento. Então, eu penso na intenção de força lá no meu abdômen. Seguro minha cabeça, puxo o ar embaixo e solto para fazer a força. E bom. E aí eu quero que você perceba se quando você sobe para fazer o movimento, o seu quadril faz um movimento de querer levantar. Então, se ele quiser sair do chão para te ajudar, só percebe. Se você perceber que sim, você vai empurrar o seu quadril lá para o chão. Então, vai fazer força para colar a sua lombar no chão. Na hora de subir, o quadril não te ajuda mais. E aí você pode experimentar, fazer algumas repetições mais rápidas, fazer a repetição bem lenta, só devagar, né? Desce, câmera lenta. Percebe o que é intensidade para você? O que é mais intenso para você? O que você consegue sentir mais a força do abdômen? E a gente vai fazer mais uma última repetição. E veja se o corpo pede algum movimento, você esticar tudo, alongar, torcer, se ele não pede nada, se você ficar no mesmo lugar. A gente vai levantar, então nós vamos virar de lado e levantar a cabeça devagar para voltarmos para a nossa posição em pé. Prendendo aqui todo o meu cabelo. Deu para sentir força no abdômen? Mal menos? Deu? Não? Deu. Muito bom. Vou ligar no ventilador, vocês já estão morrendo.
Lembre-se, precisar tomar água, tome sua água, hoje não tive o calor. Não precisa esperar eu te lembrar. Lembre-se. E aí nós vamos para o nosso movimento mais dinâmico. Nós vamos fazer o nosso polichinelo. Porém, não é aquele polichinelo. O polichinelo que a gente conhece, mas a gente não vai começar daquele jeito. A gente vai ter algumas formas de fazer. Então, a gente vai começar com um passo lateral. A gente não vai deslocar, você vai fazer o passo. Então, eu faço um passo, subo, faço outro, subo. A gente vai mostrando para o corpo o que a gente vai fazer. E aí, daqui, eu posso acelerar e posso fazer o roxinelo. Posso fazer e volto para cá. Posso fazer dois e volto para cá. Cansei o braço, faço só a perna. Diminuo aqui se eu cansei. Ah, eu vou dar um pouco mais de intensidade, vou fazer um pouco mais. Cansei. Vai alternando. A gente tem opções. E eu posso acelerar, sem precisar saltar. Vê aí o que é possível. Lembra que cansou o braço, descansa aqui, faz só embaixo. Vai aí percebendo as alterações do corpo. Não precisa saltar toda hora. Você pode fazer um salto só, alternar. Vamos ver quantos você consegue fazer. Desacelera se precisar respirar. Pode ser bem lento. Vai percebendo aí a necessidade. E aí a gente para de uma vez, então a gente vai fazendo lento. E a gente vai desacelerando. E agora a gente vai fazer uma pausa. Parou. Fecha os olhos se for possível. Descansa aí os braços. Percebe tudo que está acontecendo no seu corpo agora. Como está a sua respiração, seus batimentos, as musculaturas. Dá esse descanso e esse momento de observação de si mesmo, do seu corpo. E aí, quem precisar tomar água, toma essa água. Eu já estou aqui. Estabeleceu-se uma goteira na minha pessoa. Estou zoando horrores. Muito bom. Vamos prender aqui. Esquentou? Sim. Se vocês falassem que não, eu ia ficar muito frustrada, porque eu estou molhada. Molhada. Nós vamos usar a nossa toalha agora. É o momento que alguém pode ter se perguntado: toalha para quê, minha filha? Nós vamos fazer exercício com ela. A minha é pequenininha, mas pode ser a grande, não tem problema. A gente vai segurar, vou fazer mais perto só para vocês verem o movimento do braço, que a gente vai fazer braço e perna, tá? A gente vai segurar ela com a palma da mão para cima, mais ou menos aqui na distância dos meus ombros, tá? Palma da mão para cima, distância do meu ombro. Qual vai ser o movimento do braço? Eu vou deixar colado aqui em mim, eu vou subir e vou descer. Eu não deixo meu braço balançar aqui, ó. É colado. Eu vou subir e descer. E aí eu faço uma força para esticar a toalha mesmo. Eu não deixo ela molezinha aqui, frouxinha. Então, primeiro eu faço a força, subo e volto. Mas já diria Polishop, mas não é só isso. Nós vamos fazer outra coisa junto. Então, ó,
Tico e teco, você não acordou ainda, vai acordar agora. A gente vai fazer o seguinte: subir, desci, faço ponta de pé, volto. Subo, desço. Aqui eu posso descansar a toalha, não preciso puxar. Subo no pé e volto. Puxo a toalha, subo o braço, volto, subo o pé e volto. São coisas separadas. Faz uma coisa, depois faz outra. Tá? Então, lembra de deixar o braço bem coladinho, sem mexer o cotovelo do lugar. Puxa essa toalha para você sentir a força no braço mesmo. Percebe onde que você sente a força no braço. Cuida nessa descida para não espencar o braço. Ó, eu subo devagar, eu desço na mesma velocidade. E aí, na mesma intenção que a gente fez os outros, eu posso experimentar fazer algumas repetições mais rápidas. Se eu não perco a qualidade do meu movimento, posso fazer uma bem concentrada. Eu faço bem devagar, puxo a toalha com força e continuo puxando ela com força para descer. Subo na ponta do pé devagar. Tem que ter equilíbrio, né? Desço na ponta do pé devagar. Experimenta, vai vendo como o seu corpo reage. Quando você faz rápido, quando você faz mais devagar. Lembra, cansou, descansa. Ah, meu braço está demorando para descansar. Fica aqui só na panturrilha. Ah, agora eu senti que descansou. Mesma coisa a panturrilha. Ah, minha panturrilha aqui já está chorando. Eu paro um pouquinho, eu faço só o braço. Tá? Um não impede o outro de fazer. Então, descansa aí o que for preciso para poder manter a qualidade do seu movimento. A gente vai fazer as últimas 3. Então, faz aí o seu ritmo, conta as suas repetições. 3 repetições para terminar. Deu para sentir o braço aí? Aqui também. Aqui também. Muito bem. Vamos para o nosso último exercício da nossa primeira rodada. A gente vai alongar. E aí foi que eu pedi para vocês pegarem uma almofadinha, ou um travesseiro, ou, que nem é o meu caso aqui, eu pego o meu colchonete, só que o meu colchonete é grosso, né? Então eu deixo ele todo dobradinho e eu ponho ele no joelho. Se o seu, às vezes é muito fininho, é aquele de yoga, dobrando várias vezes, não apoia bem o joelho, aí precisa dar um faro e tudo mais. Vou mostrar como é que a gente vai fazer depois que vocês posicionem. O joelho meu vai ficar no fofinho aqui. Meu outro pé vai pisar lá na frente. Porque eu vou com o meu joelho, ó, eu faço esse movimento, eu não estou indo com o tronco. Meu tronco, minha cabeça está sempre lá para dentro. Eu vou distanciar o joelho do meu quadril para eu alongar aqui na frente. Tá? Então, ó, meu joelho fica mais para trás, mas eu continuo alinhado aqui. Pode segurar para você não ficar desequilibrando e aí ficar mais atenta no desequilíbrio do que no alongamento. Então, segura, põe em algum lugar para a gente alongar. Tá? Então, bora lá. Um joelho fica lá no chão, o outro pé eu piso lá na frente para eu poder ir para frente, isso, para deixar o meu joelho longe e sentir alongar a frente do meu quadril. Para que eu alongo a frente do meu quadril? Se eu fico muito tempo sentado, eu encurto essa musculatura que tem aqui na frente. E a musculatura que, se você tem dor na lombar, quando você alonga a frente do quadril, ele tira a compressão da lombar. Então, se você sente dor na lombar, é uma coisa para poder usar no dia a dia. Lembrando que alongamento não é sofrimento. Tem o desconforto do alongamento, mas se ele estiver muito grande, eu faço um pouquinho menos, ou eu desmancho, depois eu volto, tá? Ainda falta um pouquinho para a gente ficar aqui. Percebe se tem tensão em alguma outra parte, vai soltando, deixa alongar só na frente. Pode ser que você sinta um pouco do quadríceps da coxa também. Tá tudo bem.
volta devagar, e aí desce alguma posição que você consiga ficar, para perceber como estão os dois lados. O pé que fez e aqui não fez. Então, percebe como estão as duas. E aí a gente troca. Eu deixo o outro joelho, pé lá na frente, eu vou para frente. E aí a gente vai trazendo a percepção das diferenças de um lado para o outro. Eu não vou para frente. Se eu levar meu tronco para frente, eu tiro o espaço que eu deixei para o meu quadril. Então, eu fico sempre alinhada e eu sempre apoio em algum lugar, porque senão eu fico balançando. E aí pode ser que esse lado você sinta que precisa alongar mais, ele é um pouco mais curto, então cuida aí. Se tiver muito desconforto, você volta um pouco da posição, faz menos. Se você percebeu que era o outro lado, aí se dá para fazer mais, você faz mais. Se precisar, desmancha, respira um pouco e depois volta. Alongamento é que nem um exercício. Ficou muito, volta, descansa um pouco, depois você volta para a posição. E aí vai percebendo se alonga no mesmo lugar, também no mesmo tanto. Se esse lado é mais fácil de equilibrar que do outro, mesmo que você esteja segurando. E aí nós vamos voltar devagar para a posição que você encontrou aí para perceber como que estão os dois lados. Então, o lado que já tinha feito, com o lado que fez agora. Percebe aí como tá. Yes. Bom, deu para alongar aí? Esse alongamento para mim é o must do must. Sinto alongar muito. Muito bom. Então, para quem fica muito tempo sentado, esse alongamento é bom. Que a gente encurta aqui, fica muito tempo assim, aí a gente dá uma esticadinha ali. Muito bem, terminamos a nossa primeira rodada. Então, a gente vai fazer os exercícios mais uma vez. Provavelmente não todos, ou todos, não sei. Mas a gente já aprendeu a base do movimento. Tem algumas coisas que eu vou mudar um pouquinho, mas o principal eu já sei. Então, agora eu posso ter foco maior no movimento para tentar perceber outros detalhes, para fazer com mais intensidade, se for o caso, ficar fazer com uma intensidade menor se eu já estiver cansada, percebe o que for preciso para cada um. E para a gente agora entregar mesmo toda a nossa disposição, porque depois a gente vai sentar para conversar e a gente descansa, tá? Então, nós vamos lá para o chão para fazer a nossa ponte. E aí, a gente vai mudar uma coisinha só. Em todas as nossas repetições, a gente não vai ter mais a alternativa de fazer rápido, fazer devagar, não vai ter mais. Isso aqui vai ser tudo igual. A gente vai empurrar o chão com os pés, ficar um pouquinho lá em cima. Olha que é esse pouquinho, é o seu pouquinho. Pode ser o seu tempo, se você quiser ficar lá um tempão, desde que não seja até o final. Desce, desce, desce um pouquinho e depois sobe de novo. É ficar parado um tempo lá em cima, pode ser 2 segundos, 3, 5, 10. Veja aí o seu tempinho, tá? Mas a gente vai subir, ficar um pouquinho lá em cima e depois descer. A gente não vai aumentar a velocidade e também não vai fazer um movimento muito lento. É subir, abrir, sinto fazer a força. Ah, vou ficar aqui mais um pouquinho até fazer bem mais força, depois eu desço. Bem, se precisou, descansa. E aí, sobe, fica mais um pouquinho e volta. Então, a gente vai fazer todas nesse movimento, de ficar um pouco lá em cima e voltar. Percebe se a força é a mesma lá na primeira rodada. E agora a gente vai perceber se quando a gente sobe, o meu joelho quer abrir ou ele quer fechar. Se acontecer alguma das duas, ou ele fecha, ou eu percebo que ele quer abrir, eu não vou deixar. Eu vou deixar ele alinhado, eu vou subir e descer com ele alinhado. O meu, eu sei que ele gosta de abrir, então eu fico segurando. Então, percebe. Primeiro, percebe se ele tem esse movimento de querer abrir,
de querer fechar. Joelhos. E aí, se você percebe que sim, você vai lá lutar com ele agora, para ele não sair da posição que você chega lá no chão. E aí a gente vai descer, nós vamos fazer a última, todo mundo junto, porque a gente vai segurar lá em cima, e aí vai ficar até o máximo que você conseguir. Tá? Então, bora lá. Vamos subir, e aí, aguentemos aí. Cansou, você desce, né? Vou esperar eu não, porque a hora que eu cansar eu vou descer. Se vocês quiserem ficar, vocês ficam aí. Empurra o pé, sente o pé empurrando o chão, sente a força. 3, 2, 1. Desceu todo mundo que ainda estava lá em cima. Yes. Muito bem. Vem, se precisa sacudir a perna. Deixa de estudar o seu corpo. Percebe se ele pede alguma coisa. Ah, não, tá já espreguiçado aqui. Isso. Porque nós vamos para o nosso abdominal. Porém, na nossa segunda rodada, a gente vai mudar um pouquinho. A gente vai fazer, e aí antes de vocês fazerem, eu vou mostrar, e aí eu vou falar para vocês como a gente vai fazer. A gente vai deixar a perna de borboleta. Sim, perna de borboleta. O meu alongamento para essa região é grande, então meu joelho vai ficar no chão. O seu vai ficar onde ele quiser. Não é? Não temos que limitar aqui. Vou deixar minha perna de borboleta, que aí é a sua perna de borboleta. E aqui eu vou fazer o mesmo movimento do abdominal. Subir e voltei. Subir e voltei. Um detalhe, o mais importante de todos: se essa posição for desconfortável para você, você faz algumas repetições e na hora de voltar, você estende ela, traz para o chão e aí faz normalzinho. Já descansei. Faz mais um pouco. Sempre para frente. Se você fizer isso aqui, pode te machucar. Então, vamos iniciar. Perna de borboleta. Mesmo movimento, segura a cabeça lá em cima, puxa o ar lá embaixo, solta. E aí você já vai perceber se tem diferença ou não para o outro jeito de fazer. Lembra que eu volto na posição do chão. Eu não preciso fazer um movimento de tirar as minhas costas como se eu quisesse envergar ela ao contrário. É do reto, no chão, para cima. Porque meu abdômen só faz força a hora que eu flexiono ele. Cansou a perna, boto o pé no chão. Percebe se tem diferença para o outro e qual é. Cansou? Descansa, respira, faz a prestação, não tem problema. Deixa você manter a qualidade do seu movimento e mantenha a força lá no seu centro, lá no seu abdômen. Aqui também a gente vai manter a mesma velocidade. A gente não vai aumentar, não vai fazer paradinha, a gente vai manter a mesma velocidade do início até o fim. Por isso que você precisa parar para descansar. Para e descanse. E a gente vai fazer mais duas. Se tiver de perna de borboleta, estende lá para baixo. Deixa fechar, dê uma sacudida nela. Para descansar. Para a gente poder se virar de lado e subir. Para a gente levar. Por que é importante a gente levantar? A gente levantar devagar. Porque a gente está deitada fazendo força. Então, o nosso sangue está numa posição diferente, nossa circulação. Se a gente levanta de uma vez, às vezes dá uma miada. Então, a gente levanta de lado devagar. Muito bom. Percebendo a diferença da perna de borboleta para o outro? Sim, não tem certo e errado. Sim, não. Não, achei igual. Achei suave.
Mal menos. Muito bem. Quando eu pergunto para vocês, só para vocês perceberem mesmo, não tem uma resposta que eu quero ouvir. Que, na verdade, não estou ouvindo nada, só estou vendo. Se não tem o que eu quero ver, nada. Eu quero que vocês percebam mesmo, se tem diferença, se não tem. Não tem. É, percebi que um é mais difícil que o outro, achei meio igual, um é mais fácil que o outro, só para você perceber mesmo. Tá? Não estamos fazendo prova. Então, nós vamos para o nosso polichinelo. Eu já sei todos os movimentos que eu posso fazer. Então, eu começo de onde eu quiser. Eu posso já começar fazendo polichinelo que eu conheço. Eu já quero começar animada. Posso começar aqui, fazer alguns saltos, acelero aqui. Eu posso fazer intenso aqui, ó, sem pular, acelerando. Né? Então, eu tenho escolhas. Escolha, e aí você pode ir alternando. Eu escolhi que eu vou começar fazendo mais rápido, cansei. Venho, respiro em movimento, para a gente não parar. Eu não preciso parar, eu posso ficar aqui, ó. Respiro, retomo, e aí eu volto. E eu vou alternando. Eu vou mostrando para o meu corpo várias formas dele trabalhar. Percebe isso? Ah, mas eu tenho uma dor no joelho que eu não posso saltar. Percebe o seu corpo. Faz uma vez e volta. E aí você volta aqui. Experimenta, testa. A gente está com outra atenção. Às vezes seu joelho não vai, mas doeu. Eu acelero aqui. Cansei o braço, fixo a perna. Cansei a perna, dou uma dançadinha. Então vamos lá, últimos instantes. E vamos desacelerando. Respira. Muito bem. Precisa tomar sua água, tome sua água. Vai deixando o corpo baixar. E nós vamos pegar a nossa toalha. Mais uma vez. Mas a gente vai agora testar. Fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Vou fazer de lado primeiro. Mesma posição da mão, mesma posição da toalha, mesmo movimento. Só que eu não vou fazer uma coisa primeiro depois da outra. Eu vou subir o braço junto com o pé. Então, ó, não dá para fazer rápido. Se eu fizer rápido, eu vou desequilibrar. É devagar mesmo. Eu subo, percebo o equilíbrio. Olho para frente, eu vou equilibrar. Voltei. Percebo, subo e volto. Desequilibrei, desequilibrei. Vou e volto. Tá? Mas é para a gente treinar o equilíbrio mesmo. E aí, eu quero que você perceba. Se você despenca na hora de descer, então aqui é aquele momento desesperador de vou cair, tenta segurar o movimento, principalmente do braço. Subir e eu volto. Subo e eu volto. Eu já fiz isso 50 milhões de vezes na vida, então para mim é mais fácil de fazer, né? Então, percebe o equilíbrio, tenta não despencar e percebe se o seu ombro está perto da orelha. Baixa seu ombro. Que a gente tem a intenção, às vezes não intencional, que a gente faz fazendo isso aqui. Então, solta o ombro. Mesmo que você faça repetições mais espaçadas, mas dá atenção para esse movimento de subir devagar e descer devagar. Não deixa a toalha ficar frouxa, puxa, cansou. Sacudidela dela aí no braço.
E aí o corpo trabalha diferente agora, porque ele precisa fazer dois movimentos que exigem equilíbrio. Então, a gente obriga ele a fazer conexões cerebrais diferentes. E a gente vai fazer mais três. Se precisar descansar, descanse. Yes. Muito punk. Vocês estavam fazendo, né? É. Muito bom. E vamos alongar. Para a gente acabar a nossa prática de hoje. Então, o que a gente vai fazer agora? Se teve um lado que você percebeu que precisa alongar mais, você começa desse lado. E aí, quando eu falar para trocar, você fica um pouquinho mais e depois troca. Mas não, se foi igual, senti que estava igual, a hora que eu falo troca, troca e tudo bem. Não, eu senti que um lado é muito diferente do outro. Aí eu senti diferença. Começa do lado que você sente que está mais travado. Esse aqui mesmo. E aí, a hora de trocar, você fica mais alguns segundinhos só nele, depois você troca. Tá? Então, isso aqui precisa ficar. O joelho precisa ficar mais longe que o meu quadril, porque senão eu não abro espaço para alongar. Tá? Então, vou dar minha coluna. Esse é mais curtinho, mais rapidinho. Volta devagar. Tem uma paradinha só para você. Se for o seu lado, que precisa ficar mais, fique mais aí. A gente vai trocar. Se você não trocou, pode trocar agora, só para fazer o outro lado. Para terminar. Respira, alonga. Vê se sua lombar não está curvando. Então, alinha todo o seu tronco com a linha te puxando lá para dentro. E aí, vamos. E vamos levantar. E acabamos! Mundo, não posso mais falar Brasil. Acabamos, mundo! Yes. Yes. We are the